A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 2 desse segundo trimestre da CPAD em 2021. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre quem é Deus e vamos aprender sobre as suas maneiras de se revelar. Nessa lição de número 2, vamos compreender que ele é o libertador, à luz da palavra de Deus. Foi ele quem usou Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. E é claro também que nós vamos compreender que foi ele que usou a sua vontade, a sua graça e misericórdia para nos libertar da nossa escravidão pessoal, do nosso pecado. Como isso é importante. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, gente boa, aproveita e deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e temos também o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você a crescer, a desenvolver ainda mais na ministração da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. O link do Facilita está aqui nesse vídeo, tá? Na descrição dele, é só você clicar e acessar. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. O libertador. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui na classe dos pré-adolescentes. Vamos compreender sobre esse tema, sobre a importância de compreender esse caráter de Deus sendo demonstrado como o libertador. É claro que a lição vai citar para a gente o exemplo de Moisés. Porém, nós precisamos compreender o foco do trimestre, é apresentar quem é Deus. E nesse caráter de Deus, nós entendemos que esse Deus é apresentado nas Escrituras como o nosso libertador. Foi ele quem usou Moisés. Nós temos algumas bases bíblicas para apresentar para você na ministração de hoje. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você está em Êxodo capítulo 12, versículo 31 ao 41. Faça essa leitura com os teus alunos. A nossa segunda está em Deuteronômio capítulo 26, versículos 7 ao 9. É muito importante você observar o que a Bíblia diz. Vamos ler a palavra de Deus, compreendendo com os nossos alunos a riqueza de entender esse caráter divino. Deus se revela de diversas maneiras. Já demonstrei na aula passada que Deus se revelou para você como o Criador, criando todas as coisas. Agora, nessa aula, vamos compreender como Deus se revela como o libertador. Por causa do pecado, infelizmente, nós caímos na escravidão. Nós caímos no lamaçal. E ele, por intermédio da sua graça e misericórdia, antes de fundar o mundo, antes de fazer a terra, decidiu nos resgatar e nos amar primeiro, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Hoje nós vamos entender que esse Deus é o primeiro missionário, que esse Deus se revela como aquele que nos resgata. O primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a escravidão. Nesse primeiro ponto, nós vamos olhar então para a história do povo de Israel para aprender sobre esse caráter de Deus. O povo de Israel é o povo escolhido por Deus. De acordo com a Escritura, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus fez um pacto com a nação de Israel lá no Monte Sinai, escolhendo aquele povo para ser o seu povo. Porém, quando nós lemos o final do texto de Gênesis, nós compreendemos então, a partir do capítulo 47, versículos 5, 6 e 7, que o povo de Israel, então, os filhos de Jacó, as 70 pessoas que acompanharam Jacó para o Egito, vão então morar e habitar na terra de Gósen. O próprio Samuel Schmutz faz questão de dizer no seu texto que o povo de Israel passa a habitar no Egito, cuidando de ovelhas, de forma prática, para ter o seu sustento. E à luz da palavra de Deus, nós observamos que no período em que José estava à frente do governo do Egito, o povo de Israel se multiplicou e cresceu na terra de Gósen, lá no Egito. Quando nós olhamos agora para o texto de Êxodo, capítulo 1,
nós encontramos outra informação, versículo 8 ao 10, que José já havia morrido e que se levantou então um novo faraó que não conhecia José, que passa então a escravizar o povo de Israel. O período dessa escravidão dura exatamente 430 anos, debaixo de um jugo pesado na terra do Egito. E quando eu olho para a Escritura, nós entendemos muito bem que Deus escolheu Israel, um povo escravo, para ser o seu povo. Um povo que não tem pátria, que não tem território, para ser o seu luzeiro, o seu farol, à luz do Antigo Testamento. É exatamente assim que nós encontramos o caráter de Deus. Deus escolheu você, escolheu a mim. Nós não merecíamos. Nós estávamos escravos no nosso Egito pessoal, no nosso pecado pessoal, nos nossos erros, nas nossas práticas mundanas. Mas por divina graça e misericórdia, Deus nos escolheu e Ele decidiu nos escolher. A Bíblia faz questão de dizer que Deus ouviu a voz do seu povo. Quando você lê o texto de Êxodo, especialmente o texto de Êxodo, você descobre que Êxodo é uma espinha dorsal do Antigo Testamento, é a coluna do Antigo Testamento. Todos os profetas se referem a Êxodo, porque no livro de Êxodo nós encontramos o livro da aliança que Deus estabeleceu com Israel, lá no capítulo 20 ao 24. Você percebe no capítulo 19, como citei para você, versículos 5 e 6, que Deus escolheu Israel, um povo que não tem pátria, território, escravo, para ser o seu povo. E isso aqui revela exatamente esse caráter de Deus como o libertador. Ele se importa com você que está escravo do pecado, ele se importa com você que não tem pátria, ele se importa com você que não tem território, para poder então te dar um chamado e escolher você para a glória de Deus. E durante esses anos de escravidão, o povo de Israel voltou seus olhares para o Senhor, voltou o seu olhar para a presença de Deus. Quando estamos escravos do nosso pecado, precisamos voltar o nosso coração para Deus pedindo força. Quem sabe você não tem força para poder se levantar, mas através dessa ministração, incentive os teus alunos também a isso e busque essa força para poder clamar ao Senhor por libertação, porque Deus é o dono da obra. Ele é o verdadeiro libertador. Tem muita gente que pensa que o libertador de Israel foi Moisés. Moisés foi um canal, um instrumento. O verdadeiro libertador de Israel foi Deus. Isso revela o seu caráter. Esse nosso Deus é o Deus que liberta, que transforma, que restaura e resgata o seu povo. É o seu poder que demonstra a sua graça. E diante disso, eu espero estar contribuindo com você. Vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição, que demonstra para a gente exatamente o seguinte argumento. A escolha de um libertador. Quando nós olhamos para a própria lição, nós vemos então a soberania de Deus. O que é soberania? É esse Deus que tem todo o controle na palma da sua mão. Ele se revela de maneira gloriosa. Ele se revela também na linguagem humana. Ele se revela para o nosso entendimento. O próprio Moisés não sabia, mas já foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Quando nós analisamos a história de Moisés, vemos o cuidado de Deus, a revelação de Deus como um libertador, como um Deus que liberta, escolhe os seus canais para poder manifestar a sua graça e misericórdia. Você pode ser escolhido por Deus para ser um instrumento de Deus na libertação de pessoas também. Quando nós lemos Êxodo capítulo 2, versículo 3 ao 8, você descobre então que Moisés recebe esse nome porque ele foi retirado das águas. A Bíblia faz questão de dizer que ele nasceu num período de grande perseguição, um período de escravidão para o povo hebreu na terra do Egito, ao ponto de sua mãe Joquebede colocar ele em um cesto e poder entregar ele nas mãos do Senhor no rio Nilo. E ali o Senhor tomou todas as providências. De acordo com a Escritura, por divina obra de Deus e não obra do destino, por divina providência, Moisés foi criado pela filha de Faraó. Ele aprendeu da cultura egípcia. Ele teve a melhor educação. Ele foi preparado por Deus para ser um instrumento. Deus faz isso. Deus às vezes abre portas que a gente não merece, mas Ele abre essas portas por um propósito, para libertar alguém lá na frente, para poder te usar de maneira poderosa. Eu costumo dizer que Deus nos usa para a glória de Deus. Deus não te coloca, por exemplo, numa faculdade, em uma escola à toa.
te dá capacitações, abre portas para você. Ele abre por um propósito, para a glória do seu reino, assim como fez com Moisés. Êxodo capítulo 3, versículos 6, 7 e 10, fala a respeito do chamado de Moisés já adulto. Moisés ele foge do Egito depois de assassinar um homem, porque estava defendendo um hebreu. Naquele primeiro momento, Moisés achava que a libertação viria com a sua força, com o seu braço, com o seu conhecimento. A libertação de ninguém vem com a nossa força, não vem com o nosso conhecimento, não vem com o poder do nosso braço. Mas a libertação de uma pessoa do pecado, assim também como o povo de Israel da escravidão do Egito, vem por plano e propósito de Deus. No Egito, depois de 40 anos, Moisés tenta libertar o povo de Israel com o seu poder e não consegue. No deserto, depois de 40 anos, sendo lapidado por Deus, cuidando das ovelhas, Deus então se manifesta na sarça ardente, chamando Moisés, para poder demonstrar a sua graça, o seu poder. E é interessante que antes de enviar Moisés, Deus trabalha no coração de Moisés. Antes de usar você, Deus trabalha em você. Deus revela para Moisés, pedindo para Moisés colocar a mão no seu coração e retirar. Quando Moisés retira, ele vê sua mão toda leprosa. Depois Deus ensina para Moisés a colocar a sua mão no coração mais uma vez. E quando ele retira, sua mão está sã. Isso demonstra exatamente que, pelo nosso poder, por nossas atitudes, nós não conseguiremos trazer libertação para ninguém, porque o nosso coração é leproso. Mas a partir do momento que nós nos entregamos para a graça de Deus e a vontade de Deus, Ele nos restaura na sua presença. Então, para ser um instrumento, precisamos ser restaurados. É por isso que você precisa falar para o teu aluno, você precisa ser restaurado antes para ser usado. Você precisa ser santificado antes para ser um instrumento. Você precisa crer pela fé no poder da palavra de Deus e na autoridade que Deus te dá quando Ele diz, lança o cajado no chão, e esse cajado vira uma serpente, e Deus então diz, pega de volta, e você pega porque Deus te dá essa autoridade. Quando você olha para a Escritura, você percebe exatamente que Deus usou Moisés como um instrumento, porque Deus é o libertador. Deus pode usar você, pode capacitar teu adolescente como um instrumento. Esse é o foco da lição. Ele continua sendo libertador. Para libertar aquele que está nas drogas, para libertar aquele que está morando na rua, para libertar aquele que está preso no vício, para libertar aquele que está em depressão, você pode ser um instrumento para isso. Caminhando, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A poderosa libertação. Quando nós lemos Êxodo capítulo 5, versículo 2, entendemos que o próprio faraó se levantou contra Deus, o libertador. O faraó se achava um Deus no Egito Antigo. Porém, ele compra a briga com o Deus Altíssimo, o Eu Sou, o Grande, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Olha que coisa interessante aqui. Deus então age. O poder das manifestações de Deus no Antigo Testamento, especialmente na revelação da libertação de Israel do Egito, através das pragas, não vem por causa de Moisés, mas vem pelo poder do caráter de Deus. Se for necessário Deus mover o mundo para libertar você, libertar o teu aluno, Ele faz isso. Como é importante entendermos isso à luz da palavra de Deus. Ele então envia as suas 10 pragas, ou os seus 10 juízos sobre o Egito. A primeira praga está apresentada em Êxodo capítulo 7, versículo 14 a 19, quando as águas se tornam em sangue. A segunda praga está em Êxodo capítulo 8, versículo 1, 2 e 6, quando as rãs infestam o Egito. A terceira praga está em Êxodo capítulo 8, 16 a 19, a praga dos piolhos, que invadem toda aquela nação. Observe, Deus tem os seus exércitos. É interessante isso, porque Deus usa coisas pequenas para derrotar um homem que se achava um Deus, para poder libertar o seu povo. Isso demonstra o seu caráter. Outra praga que nós encontramos aqui, Êxodo capítulo 8, versículo 24, a praga das moscas. Como é terrível essa praga, que infesta o Egito, podendo demonstrar o poder de Deus. Outra praga que nós encontramos aqui, Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao 3 e versículo 6,
a praga nos animais, doenças sobre os animais. Outra praga que nós encontramos aqui, capítulo 9, versículo 8 ao 10, as úlceras, sendo utilizadas como instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel. Êxodo 9, 22 a 25, a saraiva. O que é a saraiva? Vamos entender isso. O Egito é uma terra de calor, uma terra quente. Sabe o que Deus fez com o Egito? Deus fez algo inacreditável. O Egito tem como seu Deus principal o Deus Ra, o Deus do Sol. Sabe o que Deus fez com o Egito? Deus então enviou a saraiva. A saraiva é o granito. Deus enviou uma chuva de gelo sobre aquela nação. Uma nação quente. Observe essas questões como o poder de Deus é incrível. Deus também envia outra praga sobre a terra do Egito. Êxodo capítulo 10, versículo 12 ao 15. Ele envia o seu exército de gafanhotos para consumir toda a lavoura, para que o povo do Egito libertasse o seu povo, que estava escravizado, sofrendo. Deus também envia para poder tirar toda a autoridade da visão do Deus Sol, do Deus Ra, as trevas sobre o Egito. Capítulo 10, versículo 21 ao 23. Tirando então a autoridade do principal Deus dos egípcios. Outra praga, e essa é a 10ª, é a praga da morte dos primogênitos. Capítulo 12, versículo 29 e 30. Deus utiliza seus instrumentos. Quando você olha para cada uma dessas citações, você percebe que essas pragas não foram feitas pelo poder de Moisés. Moisés não é nada, é um instrumento como eu e você. A libertação de Israel foi pelo agir de Deus, pelo poder de Deus. Deus se demonstra com esse caráter de libertador. Guarda isso, ele liberta os corações, ele liberta você, ele move os céus para poder ver você liberto diante da sua presença, envolvido na graça e na misericórdia do seu querer. Eu espero estar contribuindo com você. Se estou, comenta aí. Vamos agora para o último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A Páscoa, a festa da liberdade. Quando lembramos da Páscoa, então, lembramos desse símbolo de libertação. Antes da praga enviada por Deus, a 10ª, sobre a morte dos primogênitos, Deus orientou Moisés a preparar o povo de Israel para passar o sangue de cordeiros nos umbrais das portas, para que eles então celebrassem a Páscoa juntos. A Páscoa é o símbolo dessa libertação, porque quando o anjo da morte do Senhor passou com essa praga para poder então matar os primogênitos, nenhum dos filhos de Israel foi tocado, porque o sangue do cordeiro estava nos umbrais das portas. A Páscoa representa para o povo hebreu exatamente o símbolo de uma libertação. E como a Páscoa tem sido deturpada em nossos dias, as pessoas pensam só na questão do consumismo que a Páscoa gera, por causa do chocolate, do coelho, que na realidade não é um símbolo da verdadeira Páscoa. O símbolo da verdadeira Páscoa, de acordo com a Bíblia, é o cordeiro. O cordeiro que traz libertação para o povo, que apresenta exatamente essa vontade divina de resgatar o povo. O povo celebra porque está livre. E aqui nós aprendemos sobre esse caráter de Deus. Deus nos orienta a celebrar por causa da libertação em Jesus. A nossa Páscoa no Novo Testamento está apresentada no Calvário em Cristo. No Calvário, Cristo se entrega por nós e ele se coloca em nosso lugar. E em nosso lugar, ele se torna o Cordeiro, o sacrifício vivo, e nos liberta. Hoje nós somos libertos do pecado por divina vontade de Deus. E quando a gente para entender sobre esse caráter libertador, nós compreendemos que é a vontade divina desse Deus que age de diversas maneiras como o primeiro missionário para nos resgatar. Quando a gente olha exatamente para essas visões, nós compreendemos sobre a riqueza das verdades do Evangelho. Paul Hoff faz questão de escrever um texto sobre o Pentateuco, detalhando exatamente o trabalhar de Deus como libertador. Após a Páscoa, ele conduz o seu povo para a adoração no deserto e cuida do seu povo abrindo o Mar Vermelho. Como isso é lindo. Gente boa, espero ter contribuído com você na aula de hoje. Se eu contribuir com você, te ajudei, comenta aí, deixa teu comentário, ele é muito importante e relevante para a gente também. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com colegas, com professores, com alunos que podem ser edificados em Jesus através dessa aula. Me ajude também. Olha,
Eu quero pedir a você, marca a gente também no teu Instagram. E como a gente está fazendo em todas as nossas ministrações, eu quero trazer algumas dicas de leitura para a base que eu utilizei da aula de hoje. De forma bem prática, eu utilizei esse texto do Paul Off sobre o Pentateuco, trazendo essa visão sobre esse Deus libertador e também uma orientação bíblica sobre todo o texto. Outro texto que eu citei aqui é do Samuel Schultz, A História de Israel no Antigo Testamento. Esse material é espetacular para quem gosta de estudar o Antigo Testamento. Gente, um beijo no teu coração. Te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 2, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Vamos estudar sobre outro caráter de Deus, quando ele se revela como o único Deus verdadeiro. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.